Sejam muito bem-vindos à nossa 7ª edição do Fala Fadivale, no novo formato que agora eu sei que vocês já estão bem acostumados. Hoje, 12 de junho, Dia dos Namorados aqui no Brasil. Para a gente falar de um tema que, gente, eu nem conhecia, tá? Convidei a doutora Paula Lima. A Paula é advogada, é egressa da nossa instituição com muito orgulho. Ela divide as cadeiras, é discente da faculdade junto comigo. Ela é especialista em direito de família, mestre em ciência das religiões com ênfase em direito de família, presidente da Comissão de Direito de Família da 43ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e vice-presidente da Comissão do IBDFAM. Acertei, Paula? Vice-presidente do núcleo do IBDFAM aqui em Valadares. Nossa Senhora, gente, graças a Deus, é bastante informação para decorar. Nós vamos falar de um assunto que eu acho que vocês também vão adorar conhecer. O contrato de namoro. Gente, o que é contrato de namoro, Paula? Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: o contrato de namoro ele é um tema novo, mas que tem ganhado muito espaço no âmbito do direito de família por conta da evolução mesmo da sociedade, por conta da evolução da própria teoria dos contratos, enfim. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o contrato de namoro, ele é um contrato. Sim. Né? E um contrato, ele parte do pressuposto de duas vontades. Um acordo de vontade de duas pessoas. E o contrato de namoro, ele é isso. Ele é um acordo de vontade entre duas pessoas. Basicamente isso. E essas pessoas, elas vão deixar claro, vão tornar público que elas são namoradas. É basicamente isso. Oi, gente, eu aposto que foi advogado que teve essa ideia. Então, ele falou, a gente precisa do documento para namorar. Mas o que acontece? As pessoas às vezes falam assim, nossa, mas por que eu preciso fazer um contrato de namoro? Né? De onde veio essa ideia? De onde surgiu essa questão do contrato de namoro? O contrato de namoro, ele surge basicamente da ideia ou da necessidade de duas pessoas deixarem claro, por exemplo, que elas são namorados e que elas não vivem em união estável. Sim. E a consequência disso é, uma das principais consequências é a proteção do patrimônio. Porque se eu deixo claro para o outro, se eu deixo público que o fulano é meu namorado, que eu não vivo em união estável com ele, eu estou minimizando problemas futuros quanto à comunicabilidade de patrimônio. Sim. Porque eu estou dizendo, olha, não vivo em união estável. Portanto, não tem comunicabilidade de patrimônio. Assim, eu imagino que hoje a união estável já é um assunto muito conhecido, mas só para a gente alinhar um pouquinho, né? A união estável é família. Hoje no Sim. direito é reconhecido como família a união de duas pessoas com a intenção de ser família. Isso. Ela pode ou não ser documentada, certo? Certo. Então, a gente pode ou não ter documento de união estável, mas a pessoa que vive união estável, a sociedade, né? As pessoas de fora olham e enxergam aquelas pessoas como família. No contrato de namoro, então, eu deixo claro, olha, a minha intenção não é ser família, a minha intenção é só namorar. A doutrina diz, né, a literatura jurídica diz que o contrato de namoro, ele surgiu depois que a lei tirou alguns requisitos da união estável. Então, hoje a união estável é basicamente uma união entre duas pessoas, duradoura, que tenha o ânimos, que tenha a vontade de constituir família. Então, entende que isso ficou um pouco raso. E aí surgiu, então, a ideia, provavelmente, de algum advogado. Opa, vou fazer um contrato de namoro aqui. Eu vou deixar claro que eu não quero constituir família. Eu vou deixar claro que o que eu tenho é somente um relacionamento amoroso. É algo, obviamente, que a gente tem que partir do pressuposto de respeito mútuo. Mas eu não tenho intenção de constituir família. Uma outra coisa, Ana, que tem surgido também, e que eu acho que talvez seja importante a gente falar, é que na jurisprudência, enfim, nas doutrinas, a gente tem visto muito ação de indenização. Pessoas requerendo dano moral, ou às vezes até material do outro, dizendo que tinha ali uma expectativa de casamento,
ou que tinha a expectativa de uma família, e por aí vai. Então, eu vejo o contrato de namoro de verdade sem preconceito nenhum. Eu achei também super interessante. Eu vejo o contrato de namoro como algo preventivo. E sabe? a materialização de uma relação madura, né? Você tem que ser capaz de conversar para falar, olha, eu não estou com essa intenção de formar família. Vamos proteger o nosso patrimônio, vamos evitar quebra de expectativa futura. Sim. E aí surgiu o contrato de namoro no meio disso tudo, no meio da ideia de não quero constituir família, eu quero deixar claro que esse não é o meu intuito, eu não quero comunicar patrimônio, eu não quero também amanhã ou depois acordar com o oficial de justiça na minha porta, oi, aqui tem uma citação para você, tá? Estão requerendo dano moral porque alguém tinha expectativa de se casar com você e você frustrou essa expectativa. Então, vamos deixar tudo aqui esclarecido. Eu acho que é nesse âmbito que surge o contrato de namoro. Gente, já pensou? A minha monografia foi responsabilidade civil na perda de uma chance. Dava pra usar a tese da perda de uma chance de achar um casamento porque tava namorando com você. Esses namoros prolongados, né? Uma coisa, Ana, que eu acho também importante dizer é o seguinte, tem a ideia do namoro simples e do namoro qualificado. Oh, meu pai amado. Tá? Não é só namorar também mais, não. Tem o namoro simples e o namoro qualificado. Esse dia dos namorados da Fadivale tá o suco da cultura jurídica. O namoro qualificado, ele é assim, não tem os qualificadores do direito penal? Sim. Né? É o plus, sim, digamos assim. No caso do direito penal, não basta fazer o ruim, tem que ser assim, mais rechonchudo. Aí agora nós vamos pelo menos pro lado Talvez bom. a minha comparação não seja tão romântica pro dia, né? Mas enfim, o namoro qualificado, ele é aquele namoro assim, que ele tá a um passo da união estável, sabe? É aquele negócio que já tem, aquele relacionamento que já tem muito tempo, aquele relacionamento que um já dorme na casa do outro, e aí fica aquela coisa assim mais complicada. É um namoro ou é uma união estável? Sim. Aí vem o contrato de namoro. Não, é um namoro. Por quê? Porque eu tenho um contrato. Existe um acordo entre as duas partes que diz que é um namoro. Então, para quem já estiver na fase do namoro qualificado, já pode conhecer o contrato de namoro e resolver esse problema. Pode, advocacia preventiva é vida. Eu sou uma defensora assídua da advocacia preventiva. Gente, eu fico imaginando o papo do Dia dos Namorados de quem tá assistindo esse podcast. Então, é que hoje eu assisti um podcast e descobri que nós estamos precisando assinar um documento. Isso. Aí o outro doido querendo casar e você querendo assinar um contrato de namoro pra poder falar que não vai casar. Faça o contrato e coloque numa caixinha bem bonita, faça um laço vermelho, alguns bombonzinhos dentro e pronto. Esse é meu presente de Dia dos Esse aqui Namorados. segurança jurídica. Já pode dar um vinho junto, que se a pessoa não gostar, já tem ali um vinho para tomar e... Já chora depois. Segurança jurídica é vida, advocacia preventiva. E para eu fazer esse contrato, Paula, posso fazer por documento simples? Precisa ir no cartório? Não, tem que ser público. Tem que ser no cartório? Tem que ser público. Né? Tem que deixar claro para todo mundo que você não quer constituir família. Então, o mesmo documento que a gente usaria ali para fazer o registro da união estável, né, cartório de notas mesmo, você vai utilizar para declarar publicamente que você não tem aquela intenção de constituir família. Uma coisa, Ana, que eu queria deixar claro, que eu quero, na verdade, deixar claro para quem está nos assistindo é o seguinte: em que pese o contrato de namoro ser algo novo, no ano de 2023, o Colégio de Notários, se não me falha a memória, eles fizeram uma pesquisa e a gente teve em 2023 um aumento de 35% de contrato de namoro registrado em relação ao ano de 2022. Então, realmente está se tornando uma nova prática na advocacia. É algo que tem crescido, que os cartórios têm percebido. Isso foi uma pesquisa realizada pelo Colégio de Notários. Entretanto, nós temos uma certa resistência em relação... A doutrina vê isso como uma certa resistência. Por quê? Porque alguns doutrinadores entendem que o contrato de namoro ele pode ser utilizado para burlar a legislação no tocante ao reconhecimento de união estável. Sim.
Então, a gente tem de observar, quando a gente fala de contrato de namoro, a gente tem de observar que é uma coisa, que é um instituto, que é um meio que está crescendo, que funciona, na minha opinião, funciona muito bem, mas que ainda não é algo pacífico. Sim. Tá? A gente tem aí alguns doutrinadores que veem o contrato de namoro com uma certa ressalva. O tribunal também vê com uma certa ressalva, principalmente o nosso tribunal, que é extremamente conservador. Sim. Se ficar comprovado que aquele contrato teve o intuito de burlar a união estável, esse contrato é nulo. Mas a gente precisa olhar, é claro que tudo que é novo causa essa estranheza, como você disse, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais é um tribunal de justiça muito conservador, mas se a gente pensar na teoria dos contratos, a gente tem todos os requisitos para a validade do contrato. Sim. E o plano lá da existência, sim. Existência, validade, eficácia. Vontade livre, desimpedida, objeto lícito, capaz. E se a gente for utilizar o contrato de namoro para burlar a legislação do direito de família, já não seria lícito, né? Sim, aquele objeto já não é lícito. Pela teoria geral dos contratos, o contrato já seria nulo. Então, a gente vê o contrato de namoro com ressalva mais para um preconceito, porque se a gente olhar o pé da letra mesmo na teoria dos contratos, ele seria mesmo nulo. Me permite a minha opinião, assim, mais sincera possível. Eu não vejo o contrato de verdade, assim, tecnicamente falando, não vejo o contrato de namoro com maus olhos, de jeito nenhum. Eu acho que é um instrumento perfeitamente possível, acho que é um instrumento perfeitamente lícito. O direito das famílias, ele caminha cada vez mais para privilegiar a autonomia da vontade. Sim. E eu acho que se temos duas pessoas maiores, capazes, que querem estabelecer, que querem regular o seu relacionamento, quem somos nós, operadores do direito, quem é o Estado, para poder dizer, olha, você não pode regular isso daqui. E se o direito das famílias caminha para privilegiar a autonomia da vontade, eu não vejo problema nenhum no contrato de namoro. Na prática, é o que eu digo para as pessoas que conversam comigo, eu acho que esses assuntos devem cada vez mais ser conversados, devem ser colocados à mesa, devem ser discutidos, porque se você tem um relacionamento, duradouro ou não, né? Se você não tem liberdade de conversar com a pessoa que é seu companheiro ou companheira sobre determinados assuntos, como que você vai dividir uma vida com essa pessoa? Sim, isso também é uma questão que a gente precisa analisar friamente. Sim, se você não tem liberdade de conversar qualquer coisa com o seu companheiro ou companheira, poxa, qual que é o objetivo desse relacionamento, digamos assim? E a gente até estava conversando isso, né? A gente precisa parar de olhar para o planejamento, inclusive sucessório, para a documentação com um olhar de preconceito. Talvez seja mais fácil para a gente que é advogado mesmo, mas em geral as pessoas precisam se despir do preconceito para pensar que planejamento sucessório é uma necessidade, porque todo mundo está sujeito, todo mundo plantinha, né? Nasce, cresce e um dia morre. E a gente também está num relacionamento estável que pode vir a não ser duradouro e mesmo que venha, mesmo que dure para sempre, como todos nós que estamos num relacionamento gostaríamos que fosse, o que tem de errado no documento? Mas sabe o que eu costumo dizer para os meus alunos em sala? Seguinte, nenhum relacionamento é eterno, ele vai acabar. Nem que seja com a morte, ou né? pelo divórcio, se for um casamento, ou pelo divórcio ou pela morte. Sim. Se eu sei que o relacionamento vai acabar, porque ele vai acabar em algum momento, por que eu vou lidar com isso de uma forma... ai meu Deus, o mundo vai acabar porque eu vou ter essa conversa. Não, no meu sentir, isso é na verdade um ato de cuidado. Sim. De cuidado com a pessoa que está comigo, de cuidado comigo mesma, de cuidado com o meu patrimônio, de cuidado com o patrimônio do outro. Isso é inteligência. E não afeta o relacionamento, ou não deveria afetar o relacionamento em nada. Sim, com certeza. Então, tá apresentado aí um papo nada romântico de Dia dos Namorados, mas a gente tá aqui para falar de direito,
para falar de advocacia preventiva, para melhorar o dia a dia de quem nos acompanha, né? Faltou um pouquinho de romantismo. Dessa vez a Fodivalho vai ficar devendo esse romantismo. Meus alunos de direito de família provavelmente já esperavam por isso. Já não esperavam romantismo? Não. É porque eu sou uma professora de direito de família não muito romântica. Então, sabe? eu não consegui trazer o equilíbrio pra gente, porque eu sou bem romântica, não fiz contrato de namoro, casei no papel bonitinho. Eu sou, assim, bem românticazinha, mas eu fiquei tão impressionada com o documento novo que não consegui trazer o romantismo. Eu brinco com os meninos, eu falo, gente, as regras do jogo estão aí. Joga quem quer. É verdade. Entra na brincadeira quem quer. Mas a lei tá aí, o direito de família tá aí, os dispositivos, o contrato de namoro, o planejamento matrimonial, o regime de casamento tá à escolha. Tá aí. Sabe? É só você conseguir conversar sobre isso. Eu acho também. Só dá pra construir uma vida junto se puder conversar sobre tudo, inclusive sobre isso. Sim. E para de achar que o documento tá aí pra te atrapalhar, que ele tá aí pra te ajudar. E pra proteger também. Proteger de problemas, algo preventivo, cuidado. Sempre digo isso. Muito romântica. Minha família vê isso, vai assim, fala, meu Deus, que frieza é essa? Mas é a verdade. Então, Paula, eu sei que você namora, então feliz Dia dos Namorados pra Obrigada. você, que você possa comemorar de forma bem romântica, pelo menos hoje. Sim, ele é uma pessoa muito tranquila, tá, gente? Tudo isso aqui ele sabe, eu converso com ele, é tudo muito tranquilo. É um relacionamento longo, duradouro, mas é um namoro. No meu caso, que é casamento, vou aproveitar o Dia dos Namorados com o meu marido. Pra você que for solteiro, aproveite o Dia dos Namorados com você mesmo. É um ótimo dia para você praticar o autocuidado. E para todos os outros casais, um feliz Dia dos Namorados. A gente se vê no próximo Fala Fodivalho, em que nós vamos falar do Dia do Combate à Violência do Idoso. Até lá!